Daí, ó. Ó, escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando aqui agora. Não é visão de especialista em nada. Eu sou entusiasta. Ontem, analisando o que estava acontecendo no cenário geopolítico mundial, nós tivemos ontem uma importante reunião em que 2 países estão se associando à OTAN. Ontem foi a primeira vez que eu vi o Putin dar uma mijada para trás. Como assim dar uma mijada para trás? Ele disse que não via problema nenhum desses 2 países adentrarem, a Suécia e mais algum, acho que Finlândia, se eu estiver errado, me corrija nos comentários, entrar para a OTAN. E só disse que teria problema se fosse movimentado armas para esses países. E eles não entraram para a OTAN à toa, né? Eles vão receber as armas. Então eu acredito que agora nós podemos ter uma crescente na hostilização entre Estados Unidos e Rússia através de atores intermediários. Como assim? Ucrânia e OTAN. A verdade, pessoal, a guerra é entre Estados Unidos e Rússia. Só que eles não estão a fim de botar americanos e russos frente a frente para combater. Eles estão fazendo isso através de atores secundários, ali mesmo no território da Ucrânia, no leste do europeu, onde está acontecendo isso agora. Mas pode haver uma escalada dos conflitos, conforme o Carlos estava falando desses problemas? Sim, acredito que sim. Tudo está tendendo para isso. Olha os Estados Unidos anunciando mais armas. Como quem diz, eu estou doando, e se eu estou doando é porque eu tenho muito mais. Mas não se esqueçam que isso sai do bolso do contribuinte norte-americano, agora fazendo a análise do viés econômico, isso vai sair do bolso do contribuinte norte-americano, que por sua vez vai impactar na inflação nos Estados Unidos e na economia norte-americana. Logo, impactará na economia mundial. Germano, eu acho que o Chester tinha comentado também com a gente que os americanos não apoiam essa guerra, não apoiam de jeito nenhum. O povo americano, pessoal, não tô falando do governo agora, o povo americano mesmo, eles não apoiam isso, a galera não tá feliz com isso, e você sabe que em questão de patriotismo lá, os caras são bem melhor que a gente, e se os caras quiserem fazer uma greve lá, os caras fazem greve, cara. Sim, sim. E aqui, ó, já aproveitando que a gente adentrou nesse assunto, deixa eu jogar a tela aqui rapidinho, para que daqui a pouco a gente já comece a abrir para o pessoal mandar as criptomoedas para que a gente possa analisar no dia de hoje. Mas eu vou jogar minha tela rapidinho aqui, ó, para que a gente possa ver justamente uma notícia falando sobre os problemas que a economia americana tem para enfrentar, tá? Não estou vendendo susto, gosto muito dessa frase do economista sincero, Charles Wicks. Eu também aqui não estou vendendo sustos, apenas estamos divulgando o que já está na mídia para vocês. Olha, vem crise e crise brava, colapso bravo por aí. Várias pessoas já anunciavam isso desde janeiro e não acredito que pare por aqui. Nós não estamos no fim do poço. E eu não falo isso exclusivamente para criptomoedas e para renda variável, não. Eu estou falando isso para a economia global. E essa fala agora é reforçada pelo chefe de fundo de criptomoedas, que diz que grandes colapsos ainda virão. Vamos lá, vamos ver aqui, olha. O Federal Reserve cometeu erros graves por muito tempo e as consequências agora reverberarão pelo mundo das criptomoedas. Onde você lê a palavra mundo das criptomoedas, leia também pelo mundo da renda variável, por todo o mundo, porque a inflação está assolando todos os países, onde provavelmente há mais grandes colapsos por vir. Essa é a visão de Dan Morehead, ex-operador de títulos do Goldman Sachs, que agora chefia o fundo de investimentos em criptomoedas do Pantera Capital. Depois do tombo, como proteger seu patrimônio de criptoativos? O que são stablecoins? Por que a Terra USD desabou? Como isso afeta o Bitcoin e outras criptomoedas? Entenda. Ele disse que o Banco Central americano cometeu os piores erros que já viu em sua carreira de 35 anos no mercado, com a sua política anterior de taxas muito baixas e manipulação de títulos. Embora o Fed esteja trabalhando para corrigir isso lentamente, parece não entender o problema com os títulos. Será doloroso desfazer isso, disse o CEO do fundo, em nota. Infelizmente, o Fed ainda parece não entender o que fez. Morehead iniciou um fundo de Bitcoin quando o token ainda era ignorado por muitos em Wall Street, diz que o colapso em cascata de grandes projetos de ativos digitais ajudou a expor a alavancagem do sistema. Bill Gates é uma teoria idiota, diz o criador da Microsoft,
sobre criptomoedas e NFT. No centro do turbilhão estão vários fundos e credores que se viram em apuros em meio a uma queda nos preços este ano. Moorhead cita a implosão do Terra, que ele diz ter um modelo insustentável, e também menciona a Celsius, que tem mais práticas de gestão de risco. O fundo de cripto em apuros, Three Arrows Capital, que foi liquidado no dia de hoje, estava super alavancado. O grande problema das criptomoedas que eu vejo no dia de hoje é que a maioria das operações são super alavancadas e não conseguiu atender às chamadas de margem. Ele chama a esses eventos de grandes colapsos. Vitalik Buterin, com crise das criptomoedas, cofundador da Ethereum, diz que não é mais um bilionário. Provavelmente há mais alguns por vir no próximo mês ou 2, disse. Cada entidade alavancada, falida, deixa uma série de problemas para suas contrapartes. Ele acrescentou que a sua gestora colocou uma grande parte de seus ativos em Bitcoin no final de maio e que, uma vez que esteja muito claro que o mercado encontrou um piso, fará sentido sair dessa moeda rumo a alternativas de maior risco e maior recompensa. Anticripto, Buffett diz que não pagaria $25 por todo o Bitcoin do mundo. O que eu faria com isso? Embora permanecemos otimistas a longo prazo em muitos desses projetos, durante o crash, assumimos uma alocação maior de Bitcoin para reduzir o risco da queda, disse ele. Quanto ao FID, sua manipulação do mercado de títulos é destrutiva. O Banco Central nunca, em quase um século de sua história, havia mexido em juros além da taxa interbancária, argumentou Moorhead, e não havia emprestado dinheiro quase de graça a milhões de indivíduos para especularem no mercado imobiliário. Virada. O lobo de Wall Street agora é o guru de cripto e cobra 40 mil por workshop. As criptomoedas sofreram este ano com os aumentos de juros do Fed para combater a inflação. Tokens digitais como o Bitcoin têm sido altamente correlacionados com ações nesse ambiente, com os dois grupos geralmente se movendo na mesma direção. Historicamente, a correlação do Bitcoin com as ações tende a aumentar durante os principais tombos do S&P 500, disse Moorhead, acrescentando que ele prevê que isso diminua no curto prazo. Pode levar mais alguns meses para o blockchain se desvincular, mas quando a poeira baixar, posso ver facilmente um mundo onde títulos, ações, imóveis e tudo que sofre um desconto no fluxo de caixa cair, e a blockchain, commodities, petróleo, ouro e outras coisas que realmente não estão conectadas às taxas subindo muito. Então, o que ele quer dizer? Que o Banco Central norte-americano errou na manipulação das taxas, errou em emprestar dinheiro a juros baixos a indivíduos para que eles pudessem especular no mercado imobiliário. E eu concordo plenamente com isso, porque tem muito dinheiro no mercado. Quando nós temos uma grande inflação ocorrendo, quando nós temos aí uma grande impressão de dólares ou de reais que sejam, nada mais é do que como se a gente estivesse ali expandindo a nossa base cambial, a nossa base de moedas, a base de negociação. Hoje temos muito mais reais na praça do que tínhamos quando ele foi lançado em 94. Por isso que R$100 hoje não compram o que R$100 compravam lá atrás. Vocês conseguem entender isso? Você aí de casa? O problema que a economia norte-americana está passando no dia de hoje, e aliás, vem passando nos últimos meses e vai continuar passando até conseguir estabilizar. Para quem viu a live de tradução do Fed, viu que o Jeremy Powell não demonstrava em momento algum segurança que o que eles tinham feito daria certo e dará certo. Então ele diz que medidas mais austeras podem e devem ser tomadas caso o dragão da inflação não seja tomado. Então, meus amigos, conforme tudo que nós estamos vendo, problemas com corretoras, e inclusive há aí a segmentação de corretoras por ciclos, né? As de primeiro escalão, as de segundo e as de terceiro, que são as menores. Essas de terceiro escalão, diz o CEO da FTX, e não é o Matuto que está falando isso, mas sim o CEO da FTX, de que várias delas já estão insolventes. O porquê elas estariam insolventes? Porque na maioria dos casos, o mundo cripto trabalha com alavancagem. E a gente viu isso. Hoje, quem foi liquidado, né, nos últimos dias foi a Three Arrows Capital. A Celsius está passando por um problema muito grande também. Então, a Lido Finance também está passando por um problema muito grande, que é um stake de Ethereum. Então, todo o mercado de criptomoedas
passa por um problema e pode colapsar? Sim, algumas coisas podem colapsar. A gente viu a Terra Luna colapsando, o projeto original. Podemos ver próximos projetos grandes colapsar? Sim. Nós podemos ver grandes economias do mundo entrar em recessão, como é o caso que eu acredito que vai acontecer com os Estados Unidos? Sim. Para mim, não sei para os demais companheiros que estão aqui comigo, mas os Estados Unidos, nos próximos dias ou meses, irá anunciar que está em recessão. Eles estão lutando contra isso. Por quê? Que lógica teria você estar, que nem o Carlos trouxe para a gente aí a informação, implementando armas num combate que em tese não é seu, sendo que você está com problema econômico? Então, para mim, os Estados Unidos vai retardar esse anúncio da recessão por causa da guerra indireta que ele está envolvido. Mas quando ele for anunciado de fato, nós podemos ter uma aceleração de perdas, seja onde que o mercado estiver. Por mais que o mercado já esteja lá embaixo, onde a gente acredite que já seja o fundo do poço, com certeza uma notícia de que os Estados Unidos está realmente em recessão poderia cavar um pouco mais esse poço. O interessante é que se a gente for parar para pensar por que eles não anunciaram ainda que estão em recessão, mesmo os americanos que a gente trocou ideia, conversamos com os alunos lá, e também o Xixa veio falar que os americanos hoje vivem uma recessão, eu acho que eles não anunciaram ainda, Germano, porque o que acontece? Como eles estão aumentando a taxa de juros muito, estão sendo obrigados a aumentar isso, e se eles avisar recessão, a gente entra nisso aqui que o Edu falou, cara, uma estagflação. Se a gente for pegar isso, foi lá em 1970, a última vez que isso aconteceu. E foi muito, muito feio quando isso foi anunciado. Talvez eles não anunciaram isso ainda para não declarar, entre aspas, essa estagflação. E a gente pode ver o mercado vir recuar muito, muito por conta disso, cara. O próximo passo que eu ia chegar era justamente sobre isso. Eu acredito que pós aí essa questão dos Estados Unidos entrarem na recessão, nós avançaremos para a estagflação. Cara, sinceramente, tem muita coisa por trás desses bastidores aí. Eu tô lendo coisa aqui do Arco da Velha. Compartilha a tela aí para mim, por favor. Já era, tá na tua. Então, todo mundo sabe que a Rússia é um país comunista. Tô errado? Não, com pois certeza. É, né? Então vamos dar uma lida nisso aqui, olha só. Banco da Rússia apoia pagamentos de criptomoedas transfronteiriços versus comércio doméstico. A Rússia... vocês sabem que a moeda russa valorizou pra caramba, né? O rublo agora é uma moeda bem valorizada. Aqui, ó. Duma russa aprova projeto de lei para remover o IVA e reduzir as taxas de imposto de renda sobre vendas de ativos digitais. Passa a ser do interesse russo. Uma outra coisa que eu estou dando uma lida aqui, olha isso, ó. Nubank agora permite que 53 milhões de brasileiros comprem Bitcoin. Mais de 53 milhões de clientes brasileiros agora podem comprar Bitcoin por meio do maior banco digital do país, o Nubank, apoiado por, olha quem? Warren Buffett. Exatamente. Então, cara, tem muita coisa, esse papinho aí de que não pagaria $25 pelo Bitcoin, o que eu vou fazer com ela? Para, tá pensando o quê? E uma outra coisa que eu quero que vocês vejam comigo aqui, olha isso aqui, ó. Na verdade, eu não sei, eu estou pesquisando sobre isso, eu ainda não sei muito bem do que se trata, mas olha bem. Desenvolvendo nova moeda de reserva global, Putin, será baseado em uma cesta de moedas do bloco de 5 nações, segundo o presidente russo. O presidente Vladimir Putin disse na quarta-feira que os países, isso aqui é uma sigla, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão atualmente trabalhando na criação de uma nova moeda de reserva global. A questão da criação de uma moeda de reserva internacional com base em uma cesta de moedas de nossos países está sendo trabalhada, disse ele no Fórum Empresarial do BRICS. Segundo o presidente russo, os Estados membros também estão desenvolvendo mecanismos alternativos confiáveis para pagamentos internacionais. Tem muita coisa acontecendo e que não é divulgado. Você estava falando da economia americana, a recessão já existe, cara. Estão falando em setembro, esquece, já é uma realidade, só estão maquiando a coisa. Só isso. Exatamente.